Oi, meus amores, tudo bem? Então, Bruxa de Salem com mais um relato para vocês. Hoje eu tô indo meio tarde com o relato, mas é porque aconteceram algumas coisas que fizeram com que eu me atrasasse um pouco. Mas o relato saiu. O relato que eu vou contar vem de um garoto chamado Lucas. Ele é uma pessoa muito legal e ele nos conta esse relato e disse que aconteceu com ele realmente. Tudo começou quando ele foi visitar o tio dele de uma cidade do interior de, do Rio Grande do Sul. Isso. Ele não quer dizer qual é a cidade, mas ele foi visitar esse tio. Aconteceu no ano de 2021. E ele diz que isso aconteceu realmente e não adianta as pessoas disserem que não acreditam, podem até não acreditar, mas isso foi real. Ele foi visitar o tio. E quando ele estava chegando na casa do tio de moto, ele percebeu que tinha um andarilho caminhando na rua. Esse andarilho ficou olhando muito para ele. E ele achou estranho, porque ele olhava demais para ele, olhava muito. Então ele pensou: que tanto que essa pessoa está olhando para mim? Uma pessoa assim muito esquisita, sabe, com um olhar maléfico. Mas não deu bola. Foi para casa do tio, chegou lá, se beijaram, né? Brincaram e matou a saudade dos tios que ele não via há tanto tempo. Então, quando ele chegou lá, ele perguntou pela prima que ele tanto amava. Só que a prima tinha um bar que ficava a alguns quilômetros da casa do tio. Então ele disse: "Ah, eu vou até lá então. Ainda tá cedo, vou visitar ela, tô com saudade dela." Então assim ele fez, pegou a moto e foi até o bar da prima que era na cidade vizinha. Quando ele estava no caminho, ele percebeu que aquele andarilho estava parado no meio da estrada. Então ele parou e perguntou se estava tudo bem com esse andarilho. E o andarilho não respondeu nada, só ficou olhando para ele com uma cara sinistra. Estranho, né? E ele disse que essa pessoa tinha um cheiro muito forte, um cheiro muito ruim, uma catinga como se fosse de carniça, sabe? Mas como ele era um andarilho, não era de se estranhar o cheiro ruim. Então ele foi, ligou a moto e foi até o bar da prima dele que ficava na cidade vizinha. Só que quando ele ligou a moto e saiu, ele percebeu que o andarilho começou a caminhar no sentido atrás da moto dele. Ele estranhou, mas continuou, acelerou a moto. Quando ele acelerou a moto, esse andarilho começou a correr atrás dele numa velocidade sobrenatural. Então ele acelerou a moto com tudo e foi até o bar da prima. Chegou no bar da prima, ele tinha que subir um hall de 3 andares para chegar até o local onde era o bar. E esse andarilho estava atrás dele quando ele parou a moto. Então ele disse que começou a subir as escadas e subia muito rápido, e o andarilho subia mais rápido do que ele. Então ele achou muito estranho aquilo, uma coisa assim sobrenatural. Mas enfim, chegou até o bar da prima, conversaram, trocaram ideia, ficou lá até um determinado horário e resolveu voltar para casa do tio. Quando ele voltou para casa do tio, ele encontrou novamente esse andarilho no meio da estrada. E o andarilho ficou olhando para ele. E ele não ligou, seguiu viagem de moto e foi até a casa do tio. Chegou lá, ele jantou, conversou mais um pouco e foi dormir. Quando ele deitou na cama, ele percebeu que os cachorros na rua estavam todos agitados. Eles estavam fazendo um barulho sobrenatural. Não era normal o barulho que os cães estavam fazendo. Então ele disse que levantou, foi até a cozinha e olhou pela janela. Quando ele olhou, ele viu que tinha um bicho muito grande, e estava lutando com os cães. Então ele se apavorou vendo aquele bicho. Ele disse que foi o animal que ele jamais imaginou ver na vida dele. Se tratava de um cachorro gigante que andava em 2 pernas, que tinha os olhos muito maléficos, um cão preto muito grande. Então ele disse que ficou espiando pela janela. De repente aquele bicho olhou para ele diretamente nos olhos e veio na direção da casa até a janela onde ele estava. Então ele recuou para trás e o bicho bateu com tudo na parede. Então a tia dele, vendo o barulho, veio ver o que se tratava. Ele disse que tinha um bicho que estava no quintal. A tia disse para ele deitar e não vir mais para a cozinha. Então assim ele fez. Só que o bicho foi para a janela do quarto onde ele estava e começou a arranhar as paredes de uma forma sobrenatural, querendo entrar. Queria porque queria pegar ele. E ele disse que o medo tomou conta da alma dele naquele momento. Então ele levantou e foi até a cozinha tomar água. Diz ele que quando ele foi até a cozinha, aquele bicho veio até a janela da cozinha e começou a arranhar as paredes,
querendo entrar para pegar ele. E ele disse que passou uma noite tenebrosa com esse bicho incomodando a noite toda. No outro dia, quando ele acordou, ele contou tudo pro tio e pra tia. E eles disseram que ali naquele lugar tinha um lobisomem que rondava e que ele não era para ficar assustado, que simplesmente ele vinha, rondava, brigava com os cachorros e depois ia embora. Ele ficou meio assustado com tudo isso porque nunca tinha visto tal coisa. Mas tudo bem. Saiu para a rua e começou a rondar a casa para ver onde o bicho tinha ido. Lá ele viu as paredes toda arranhada com muita força e viu o chão cheio de marcas de bicho. Então ele olha para a mata e vê aquele tal andarilho. Então ele ficou assustado, porque ele pensou, que coisa esquisita, o que esse cara está fazendo aqui? E o cara do meio do mato ficava encarando ele. Então ele foi até a moto dele. Quando ele chegou na moto, ele encontrou um pedaço de couro de animal em cima da moto. Um animal que tinha recém sido abatido. Então ele tirou aquilo de cima da moto, limpou e ficou com medo. Então ele disse para a tia que ele iria embora, porque ele não estava gostando daquele cara que ficava rodeando ele, perseguindo ele o tempo todo. Então a tia dele chamou a prima com o marido e pediu para acompanharem ele até a saída da cidade, porque ela disse que quando acontecia isso é porque o lobisomem tinha visto algo na pessoa e ele não ia sossegar enquanto ele não matasse a pessoa. E assim eles fizeram. Levaram-lhe até a saída da cidade. E ele encontrou novamente o andarilho no meio da estrada, que ficou olhando para ele fixamente e com um olhar muito maléfico. E assim ele foi embora. Ele disse que nunca mais voltou lá, porque ele ficou com muito medo e foi uma experiência muito, muito ruim que ele teve que viver. Porque aquela pessoa ele nunca tinha visto, se transformou no lobisomem à noite e tentou matar ele. Ele disse, depois disso, eu não deixo de acreditar em lobisomem. E também não volto mais àquele lugar, porque eu amo muito os meus tios, gosto muito dos meus parentes, mas eu não vou correr o risco desse lobisomem vir e me pegar à noite. Ele disse que os tios dele disseram que aquele lobisomem não voltou mais lá na casa deles, depois que ele foi para casa. Então ele acredita que realmente o lobisomem queria era ele. Esse foi o relato do Lucas. Eu espero que vocês tenham gostado e mandem seus relatos, compartilhem, inscrevam-se no meu canal para me continuar contando história para vocês. Um beijão bem grandão da Bruxa de Salem.